Então vamos lá, introdução ao mercado financeiro, como obter lucros consistentes na bolsa de valores. Eu vou fazer uma pergunta básica aí sobre uma reportagem que saiu recentemente, acredito eu, na sexta-feira passada, sobre a quantidade de investidores que tem na bolsa de valores, né? Os dados divulgados foram que apenas 1 milhão de brasileiros estão cadastrados na bolsa de valores, né? Evidentemente nem todos investem também, né? Então a gente percebe aí, tendo em vista a quantidade de brasileiros hoje, né, em torno de 250 milhões de brasileiros, menos de 1% da população está cadastrada na Bolsa de Valores. Daí eu queria saber para as pessoas que estão participando aí, quantos de vocês já ouviram falar na Bolsa de Valores e quantos já fizeram algum tipo de investimento, como é que foi a experiência de vocês, só para mim poder ter um pouquinho de noção aqui do pessoal que a gente está fazendo essa live aí. Certo. Então, beleza. Emerson aí que está online também, se quiser falar alguma coisa, se estiver conseguindo me ouvir aí. O Wellington, o microfone do Wellington aqui está desativado para mim. Se você quiser conseguir ativar aí, Wellington. Aqui eu não estou conseguindo te ouvir não. Aí, agora bacana. É... Beleza. Show de bola. Mas teve alguma curiosidade ou não? Então, beleza. Então. Bacana. Bom, bom ter essa informação aí. Então, vamos lá. Introdução ao mercado financeiro, como obter lucros consistentes na Bolsa de Valores. Então, esse primeiro slide aqui, a gente fala um pouquinho sobre o que é a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores ela é um ambiente onde os investidores, né, podem realizar suas negociações aí de forma seguras e de forma também organizada, né? Elas podem comprar títulos, podem comprar opções, podem comprar vários tipos de investimentos, né, de forma segura e organizada, tá? Quais são os tipos de investimentos que existem hoje? Nós temos aí o tipo de rendimento fixo e o tipo variável, né? Como o próprio nome diz, o renda fixa ele proporciona um lucro fixo, né? Onde você não tem riscos de perder o valor que você está investindo. Em contrapartida, isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. E quais são os tipos desses investimentos, né? Então nós temos aí o Tesouro Direto, os CDBs, os CDIs, né? Esses tipos de investimento eles proporcionam aí um lucro aproximadamente de 12% ao ano, né? Enquanto que renda variável já pode proporcionar em torno de 10% ao mês. Como o próprio nome diz, renda variável ele pode variar entre um mês e outro, e temos aí também riscos associados a esse tipo de investimento. Então nós temos ações, fundos de investimento, opções de ações, contratos futuros, entre outros, tá bom? Qual que é a principal diferença entre renda fixa e renda variável? Quais são as suas vantagens e desvantagens, né? Então na renda fixa, ela apresenta uma grande vantagem que você não tem riscos, né? E você também não precisa de muito conhecimento para poder começar a investir nesse mercado, tá? Se você acessar qualquer site de corretora, você consegue aí fazer a contratação de um CDB, de algo nesse sentido aí também, tá? A grande desvantagem é porque para você começar a ganhar algum dinheiro legal, para que você se torne independente financeiro, você tem que fazer aí um alto investimento. Algo que você não precisa fazer na renda variável, porque o investimento ele é baixo e proporciona uma alta rentabilidade, né? A grande desvantagem da renda variável é porque ela possui aí um alto risco e você precisa, é claro, de muito conhecimento nesse mercado, tá? O mercado que
Então, nós vamos falar mais na frente, tá? Pode ficar tranquilo. Mini contratos futuros. Os mini contratos futuros são um tipo de na verdade um tipo de investimento de renda variável e que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. O que são esses mini contratos, né? Esses contratos eles são de índice de dólar, são acordos de compra e venda, né, de produtos que podem ser, por exemplo, dólar, índice, soja, ouro, petróleo, etanol, que são negociados aí na bolsa de mercados futuros, que serão concretizados na frente. Só para vocês poderem entender melhor é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma plantação, e vocês podem ver na imagem, de soja, por exemplo, né? Na verdade você não tem a plantação ainda, você tem uma grande área e você pretende plantar essa soja e colher uma determinada quantidade, vamos dizer 10 mil toneladas, e isso equivale, por exemplo, a 10 milhões de reais, eu não sei o valor aí exatamente. Então você chega no gerente do banco e fala assim, olha só, eu estou com uma grande área lá, quero fazer uma plantação, só que eu queria fechar um contrato com você para que você possa comprar essa plantação um pouco mais barata hoje, né? E é como se você emprestasse, como se o banco emprestasse o dinheiro para você fazer essa plantação, e ele te garante, e na verdade você tem que garantir esse valor para o banco na frente, e aí você ganha na diferença de valor. Mas isso que eu falei para vocês aqui talvez seja um pouco complicado de entender, mas lá na frente vocês vão entender melhor e vão ver que vocês não precisam dessa teoria para que vocês possam fazer operações aí dentro do mercado financeiro, beleza? Como que vocês podem operar os mini contratos? Essas operações elas podem ser feitas, né, através de corretoras. Aqui embaixo vocês podem ver algumas que eu indico, que é a Modal Mais, Capital, XP, Mirai, Clear, né? E existem alguns tipos de operações que vocês podem fazer dentro disso, né? Que, por exemplo, se vocês realizarem operações de curto prazo, é chamado que day trade, desde que seja no mesmo dia. Swing trade, dentro de algumas semanas, né? E aí, para que vocês possam fazer essas operações, é necessário um home broker, que é como se fosse um programa de computador, uma plataforma que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. Quem realiza esse tipo de operação, nós damos aí o nome de trader. O trader nada mais é do que um especulador do mercado financeiro, né? Que por meio de técnicas específicas, como por exemplo price action, figuras gráficas, indicadores, leitura de fluxo, que nada mais é do que o tape read, conseguem fazer análise, e com base nessas análises eles conseguem aí determinar se vão realizar uma compra ou uma venda dentro desses ativos, tá? Então o nome desse profissional é trader. Eu não sei se esse nome parece familiar para vocês aí, tá? Pois é. Então é uma profissão que existe aí há centenas de anos, entendeu? Só que aqui no Brasil ela é pouco divulgada. Então até há pouco tempo atrás também eu nem sabia o que era um trader, e aí com o tempo que a gente vai identificando aí essa profissão que pouquíssimas pessoas ouvem falar, né? Então por que você pode se tornar um trader? Talvez, acredito que essa possa ser uma das profissões melhores que vocês possam imaginar, porque por mais que uma pessoa, por exemplo, seja médico, seja empresário, ela tem algumas limitações, né? Quanto à questão de locais de trabalho, horário, porventura você depende de cliente para quem tem empresa. No caso, para você se tornar um trader, quais são os benefícios dessa profissão, né? Eu coloquei aqui uma imagem de liberdade. Por quê? Porque você pode fazer essas operações de qualquer lugar do mundo por apenas alguns minutos ou horas, né, no dia. Você pode operar quando quiser, ou seja, trabalhar quando quiser. Você pode ter ganhos ilimitados, sem falar que você também pode adquirir a independência financeira, pode começar a viajar mais, tem mais tempo para a família, tem mais qualidade de vida, tem mais tempo, né? Imagine hoje qual profissão que te proporciona isso. Vamos imaginar que você quer fazer uma viagem para um determinado lugar, né?
Hoje, se você trabalhar, por exemplo, numa empresa privada, você tem que esperar as suas férias para que você possa viajar. Se você tiver uma empresa, você tem que de repente juntar um capital dentro da tua empresa ali para você sair. Às vezes você tem alguns clientes para poder atender, então isso é um pouco complicado. E o trader, qualquer lugar que ele ligar o computador, ligar o celular, ele já tem acesso à plataforma e já consegue fazer as suas transações. É como se fosse um aplicativo de um banco, entendeu? É na verdade um aplicativo, né? E aí através dele você consegue fazer essas transações. Só que nem tudo são flores, né? Tudo tem suas desvantagens e vantagens, né? Essas operações elas são de alto risco e podem levar a grandes perdas, né? Muitas pessoas que começam hoje a fazer esse tipo de investimento, elas perdem muito dinheiro, porque eu vou falar um pouquinho mais à frente por que isso acontece, né? Ao contrário, de repente, de outras profissões ou até mesmo do local onde você trabalha, isso vai exigir de você alta performance. Por quê? Você vai precisar se dedicar, você vai precisar ser perseverante, você vai ter que se esforçar muito, tem que ter muita paciência, disciplina é fundamental, o gerenciamento de risco também, né? E acima de tudo, muito controle emocional. Por que a gente fala controle emocional? Porque isso representa em torno de 80% dessa profissão. 80% dela é controle emocional, porque você está trabalhando com dinheiro, né? Imagina você perder, de repente, 100, 200, 300 mil reais em questões de minutos. Para muitas pessoas isso representa uma quantia considerável, como se você fosse assaltado na esquina de casa ali e a pessoa te levasse o celular. Outras pessoas perdem carro, outras pessoas perdem casa, né? Mas tudo isso ocorre por falta de controle emocional, por falta de disciplina, por falta de gerenciar esse risco, né? E também é uma profissão que exige estudo constante. Todos os dias você vai precisar estudar, sempre tem alguma técnica nova, sempre tem algo novo para você incrementar dentro do seu operacional. Então, assim, eu coloquei estudo como de repente uma desvantagem, porque eu vejo que muitas pessoas elas não querem pagar o preço, elas não querem estudar, elas não querem ir atrás de algo melhor, de repente abrir mão da vida que está tendo agora para ter algo melhor lá na frente. Então, isso pode ser de repente uma desvantagem para quem está dentro desse mercado aí, porque um exemplo prático disso aí porque, por exemplo, essa live a gente marcou, tinha mais ou menos 20 pessoas no grupo, né? Então, aproximadamente aqui, pelo que eu estou dando uma olhada aqui, em torno de 4, 5 pessoas. Então, você tira por aí, as pessoas, elas querem algo melhor, só que elas não querem pagar o preço, né? Essa é uma live que eu divulguei há aproximadamente 3, 4 dias. Algumas pessoas se interessaram, coloquei no grupo e falei assim, eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro, assim como muitos alunos meus. Só que poucas pessoas compareceram, né? Então isso é pagar o preço, é você se dedicar para algo, você se esforçar, né? Eu vou explicar para vocês aqui agora como que funcionam as operações na prática, né? Vou compartilhar a tela do computador. E aí vocês me dizem se estou conseguindo visualizar. Tá conseguindo visualizar aí? Então olha só, esse aqui é uma plataforma onde você realiza as operações na Bolsa de Valores, comprando e vendendo esses contratos aí, né? Agora a Bolsa está fechada, porque ela funciona de 9 da manhã até às 6 da noite, 6 da tarde, né? Só que essa plataforma te permite o que? Esse programa de computador, você fazer o replay de um dia anterior. Nada mais é do que você simular um dia que aconteceu. Isso é uma ferramenta muito boa que te ajuda a entender um pouco sobre o mercado. Na verdade, é uma ferramenta que te ajuda a estudar mais, para você testar a estratégia. Você não precisa investir nenhum dinheiro, né, a não ser contratar a plataforma. E a partir do momento que você conseguir obter ganhos consistentes, né, dentro da plataforma, ganhos esses que são através de simulação.
é um dinheiro virtual. Esse dinheiro você não consegue sacar ele, entendeu? Então, através dessa plataforma vocês conseguem treinar, estudar. Então, quando tiver com alto índice de ganhos, de acertos, vocês podem ir para real e colocar o dinheiro de verdade ali. Então, para a galera, na verdade, isso aqui é um programa de computador, é um aplicativo para o computador. Isso. Você entra no site da Nelogica, existem outros, mas o que mais utilizamos é o Profit, né? Então você entra dentro do site da Nelogica. Se vocês já quiserem fazer o cadastro daqui a pouco, entra na nelogica.com.br, baixa a versão do Profit Pro, fazem o cadastro lá rapidinho. E é através dessa plataforma aqui vocês conseguem ir treinando e estudando, entendeu? Sem precisar colocar dinheiro. Antigamente a pessoa, para poder aprender, ela tinha que colocar dinheiro aqui, entendeu? E ir perdendo dinheiro e aprendendo. Aqui não. Hoje em dia você baixa a plataforma. Essa plataforma ela tem um custo, né? Só que ela tem 15 dias gratuito. Então, se você baixar no seu computador hoje pela primeira vez, você tem 15 dias de graça. Você consegue ter acesso a ele, tá? Depois disso, você começa a pagar um valor por mês, se eu não estou enganado, de 150, já com mais R$40 do simulador. Mas se a galera pode mandar depois a pergunta no chat, que aí eu respondo com mais calma como que faz o download, como que faz o cadastro, para poder ter acesso é isso aí, tá bom? Então olha só, eu abri aqui o replay e vou selecionar aqui, na verdade eu já selecionei o dia 1º de abril. Então eu vou, como se eu estivesse aqui dentro do dia 1º de abril aqui, ó, como se fosse 9 horas da manhã, que vocês podem ver o horário. Deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, pronto. 9 horas da manhã e ele vai começar a abrir o pregão. Então eu vou selecionar aqui as janelas. E aí, para você ver como é que funciona o gráfico. Aqui você adiciona a quantidade de contratos. Então, para quem está iniciando, depois que fizer a simulação, depois que conseguir entender como que funciona as análises gráficas, como que funciona o índice, como que funciona tudo aqui. Depois que você tiver entendido o operacional, tiver testadas as estratégias dentro do simulador, vocês podem ir para a conta real. E aí eu digo começar com um contrato, entendeu? Então, cada contrato, deixa eu abrir o bloco de notas aqui, que aí fica mais fácil para poder explicar essa situação aqui, ó. Então vamos lá. Olha só. Só um minutinho aí. Tá, deixa eu... Espera aí que tá carregando. Então vamos lá. O índice, ele se movimenta a cada 5 pontos. E cada ponto do índice equivale a um tique, entendeu? E cada ponto desse, por contrato, vale 20 centavos, tá? Então, por exemplo, se ele moveu 5 pontos, então será na verdade 5 pontos vezes 20 centavos vezes a quantidade de contratos. No caso, a gente vai trabalhar com um contrato aqui. Então, a cada variação de 5 pontos, você perde ou ganha R$1, certo? Então, se ele variar, por exemplo, 10 pontos com um contrato, R$2. Se for 10 contratos, só multiplicar a mesma quantidade aqui por 10. Então, por exemplo, 10 vezes 10, perdão, que é igual a R$20, tanto para ganho quanto para perca. É um pouco confuso de entender, eu demorei um pouquinho para poder entender, mas é basicamente o seguinte: é só você pegar a quantidade de pontos que variou, por exemplo, 100 pontos. Se variou 100 pontos, vou multiplicar por 20 centavos, que vale cada ponto, depois eu multiplico pela quantidade de contrato, por exemplo, 10, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, deu uma variação de R$200. Então, se você, por exemplo, comprar um ativo e ele subir, você ganha R$200 se ele subir 100 pontos. Se ele descer, você perde R$200, entendeu? Então, qual que é a diferença ali na questão da quantidade de contrato? Quanto mais contratos você tiver, mais ganhos você pode ter
ou mais prejuízos também. Então o ganho ele é proporcional à perca também, tá? Então aqui, olha só, vou colocar aqui o replay para poder começar, vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui para vocês entenderem a lógica. E vou colocar aqui, por exemplo, a quantidade de 10 contratos. Aqui vocês podem ver que o índice ele está se movendo aqui, ó. Então aqui, ó, o que são essas linhas aqui, ó? São pontos que nós marcamos no gráfico, né, que faz parte da estratégia que eu posso ensinar para vocês. Com base nessas linhas você pode tomar uma decisão se de repente o ativo vai subir ou se vai descer. Então vamos imaginar o que você tem que fazer hoje, né? Para a pessoa que é leiga é o seguinte, vamos imaginar que você tenha um carro e ele vale 10 mil reais. E aí você comprou ele de repente por 9 mil. Para que você ganhe algum lucro, você tem que vender ele, por exemplo, por 10 mil reais. O lucro vai ser a diferença, né? Então você tem que comprar o quê? Esse carro mais barato. Então você comprou ele mais barato e vendeu mais caro. Entendeu? Então dentro da Bolsa de Valores é mais ou menos a mesma coisa. Então no lado direito aqui, vocês conseguem verificar o preço desse ativo. Nesse exemplo nosso aqui, por exemplo, ele está em 96.700. Então, o que significa? Se eu comprar ele a 96.700 e ele subir, eu ganho nessa variação. Só que dentro do mercado nós temos duas possibilidades, que é a de venda e é a de compra, né? Então, sempre quando nós formos comprar, nós compramos mais barato e vendemos mais caro. E aí sempre quando nós formos vender, nós temos que vender mais caro para poder comprar mais barato. É basicamente o seguinte, se eu acredito que o ativo vai subir, eu compro. Se eu acredito que o ativo vai descer, eu vendo. Mas eu tenho que sempre vender em pontos estratégicos, que é esses que eu vou explicar para vocês aqui. Então, por exemplo, aqui está pausado, eu vou iniciar uma compra aqui de 10 contratos. Então, nesse momento, eu comprei 10 contratos de índice. Se o meu preço ele subir a partir daqui, eu ganho. Se ele descer, eu perco. Então, vou iniciar aqui o play. Vamos ver se ele começa a carregar, porque travou um pouquinho aqui. Vamos lá. Acho que travou aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu vou ter que reiniciar aqui, porque travou. Então vamos lá. Coloquei novamente. Aguarda só um pouquinho carregar. Se tiver alguma dúvida aí em relação ao que eu estou explicando, se estiver explicando um pouquinho rápido, pode falar no chat ou pode enviar mensagem de voz aí, não tem problema. Deixa eu só carregar aqui que demora um pouquinho. Ver aqui se ele carrega. Esse programa algumas vezes ele apresenta esse tipo de problema e aí a gente tem que aguardar ele carregar. Deixa eu tentar colocar uma outra data aqui ou de repente logar aqui novamente. Carregando. Vou tentar colocar um dia mais próximo, por exemplo, ontem, para ver se ele carrega mais rápido.
Oi. O contrato ou o índice que você fala? Então, vamos lá. O que que acontece? A bolsa de valores é um ambiente de negociação, de compra e venda, certo? Então, é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que a pessoa tem pessoas vendendo, por exemplo, feijão a R$ 2. Vamos imaginar que tem duas pessoas vendendo 100 lotes de feijão, cada uma delas. Então dá 200 lotes, certo? E aí tem alguém querendo comprar esses lotes. Então eles vão lá e falam assim, olha, tu me dá esses lotes aí que eu compro esses lotes de você. Então ele vai lá e compra esses 2 lotes. Quando ele compra, o preço sobe. Entendeu? Por quê? Ele já conseguiu comprar um pouco mais barato. Agora já não tem mais por aquele preço. Agora é um próximo preço. É como se fosse uma feira. Você vai numa feira e as pessoas ficam falando assim, ó, abacate aqui a R$ 2, o outro abacate a R$ 2,10. Quando acabar o abacate de R$ 2, o que vai ter? Qual vai ser o próximo preço? O abacate a R$ 2,10. Então isso vai fazendo com que o preço vai subindo ou descendo. Vai depender da oferta e demanda, entendeu? E aí como que isso se movimenta dentro do mercado financeiro, né? Hoje mesmo, por exemplo, teve uma notícia da Petrobras, onde foi muito bom para o nosso índice brasileiro e ele acabou puxando o índice. O que significa isso? Como a notícia foi boa, os investidores lá fora, aqui dentro, começaram a comprar mais ações da Petrobras, porque isso a longo prazo valoriza mais. Então, todas as vezes que eles compram ações da Petrobras, o nosso índice ele sobe. Então, isso significa o quê? Quanto mais pessoas colocar dinheiro, mais ele sobe. Quanto mais tirar, mais ele desce. Entendeu? O índice em si, ou outros ativos também, eles são baseados em notícias. Então, isso vai depender muito da visão dos investidores. Por exemplo, nós temos aí recentemente que o Jair Bolsonaro ele foi eleito. Então, os investidores eles viram isso com bons olhos, né, e começaram e ficaram mais otimistas. Então, começaram a investir mais dentro do Brasil, comprando ações de algumas empresas que estavam um pouco mais baratas, por exemplo, Petrobras, Vale e etc. Então, todas as vezes que eles injetam esse valor dentro do mercado financeiro, o nosso índice ele valoriza ou desvaloriza, entendeu? Então, a ideia é que o quê? É porque nós que estamos começando agora, a gente entra com pouco contrato, mas dependendo da quantidade de contratos que você entrar aqui, você consegue fazer esse ativo aqui descer ou subir. Então, quanto mais você comprar, mais ele sobe, quanto mais você vender, mais ele desce, entendeu? Ó, acabou de carregar aqui. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui para funcionar. Olha lá, vamos lá, eu coloquei dia 1º, tá carregando. Vou iniciar com 10 contratos, olha só como é rápido. Agora são, no nosso replay, 9 horas e 2 minutos. Eu vou fazer uma venda aqui, ó. Vendi 10 contratos. Se ele descer a partir desse ponto, ó, eu ganho dinheiro. Se ele subir, eu perco. Eu vendi onde está essa linha vermelha aqui, ó. E nesse momento eu estou ganhando R$ 40. Olha só, em 1 minuto. Agora eu estou perdendo. Olha só, já estou ganhando 110, 120. Aí você escolhe quanto, você define uma meta. Então, por exemplo, eu quero R$ 200. Então, vou finalizar a operação com R$ 200. É aqui, ó, pronto. Pronto. Acabou a nossa operação. Não consigo. Deixa eu finalizar ali, peraí. O replay tá com problema aqui. Mas vamos lá. Deixa eu tentar abrir aqui o relatório para poder mostrar. Ó, o replay tá com problema aqui, não dá pra ver.
eu não consigo cancelar a operação aqui em si porque deu problema, mas aqui vocês podem visualizar o seguinte, ó. Nós vendemos 10 contratos de índice no 93.415. Aí o preço desceu para 93.235. Então nessa variação aqui de pontos, então vamos ver aqui quantos pontos variou aproximadamente. Então a gente, espera aí, só um minuto. Ó, vamos lá até o preço que está aqui. 415 menos 242. Então a conta aqui é simples, ó. 415 menos 242, 173 pontos. Aí nós multiplicamos pela quantidade de contratos, que é 10 vezes 0,2. Então dá aí R$346, que é dentro disso aqui, ó. Então vocês podem nesse momento escolher assim, para mim R$350 é o suficiente. Aí você encerra o dia e acabou. Volta no outro dia. Não há necessidade de você continuar, a não ser que você queira ganhar mais dinheiro ou perder também, né? Aqui é porque eu não consegui finalizar porque está com problema o sistema aqui, ó, de replay. Mas era para mim, quando eu clicar em cancelar, ele zerar a nossa posição aqui e manter o nosso ganho, entendeu? Aí não dá para poder simular direito, ó. Mas enquanto ele estiver descendo, ó, a gente continua ganhando se a gente não encerrar a posição. Se ele subir a partir desse ponto aqui, a gente começa a perder dinheiro, ó. Você percebe que nessa variação aqui, ó, dentro do sistema, ele começa a diminuir ou aumentar o valor, ó. Então, tecnicamente, esse tipo de operação é bastante simples. Vocês viram que em questões de minutos, né, nós ganhamos aí aproximadamente 360, R$400, né? Olha lá, 480. Só que, qual que é o principal problema? É você controlar o seu emocional, controlar a sua ganância. Pô, pra mim 280 tá bom? Tá dentro do meu objetivo? Tá dentro do meu limite? É só isso que eu quero ganhar por dia? As pessoas, a principal dificuldade também é porque as pessoas não sabem parar. Porque nós vivemos em um ambiente onde nós temos que trabalhar todos os dias em uma determinada carga horária. Então, quando a pessoa vê que em poucos minutos, questões de 10, 15 minutos, elas podem ganhar 400, 500, R$1.000, qualquer valor, elas ficam falando, não, mas eu quero ganhar mais, eu tenho mais tempo de trabalho. Mas a ideia dentro do mercado financeiro é que você, quanto menos você fizer, quanto menos trabalho você fizer, mais dinheiro você pode ganhar, entendeu? Então vocês podem perceber, ó, se nós não tivéssemos encerrado a posição ali, ó, a gente já poderia estar ganhando apenas R$100, R$90. Então, às vezes você está numa posição ganhadora, estou ganhando R$1.000, não está satisfeito, vou arriscar um pouquinho mais, e acaba perdendo os R$1.000 e devolvendo mais 1.000, né? Ou até mais. Então, a grande dificuldade é você controlar isso, né? Eu cliquei aqui em um determinado ponto de venda, não segui nenhum critério de entrada, mas quando vocês estiverem operando de forma profissional, vocês vão conseguir visualizar essas estratégias dentro do mercado, entendeu? Não é simplesmente só você chegar, eu vou comprar porque eu acho que está barato, eu vou vender porque eu acho que é caro. Não, você tem que ter um parâmetro de entrada, você tem que ter um critério de entrada, não precisa ficar entrando todas as vezes, e a partir disso aí você fazer algum dinheiro, entendeu? Segunda a sexta, não funciona nem sábado, nem domingo, nem feriado. Não, a não ser que você queira ganhar dinheiro todo dia, ou perder. Você pode, de repente, estipular um ganho. Eu quero ganhar R$1.000 no mês. Estipulou o ganho de R$1.000 no mês, só volta no próximo mês. Entendeu? Aí você vai depender do teu gerenciamento. Então, vamos imaginar que você tenha um valor lá de 10.000 disponível na sua conta. E você, eu quero fazer 10% desse valor, que é razoavelmente fácil de fazer. Então você faz os 10% e volta no próximo mês. Eu tenho pessoas que eu conheço que fazem, por exemplo, R$10.000 no mês, em uma semana, e volta só no próximo mês. Depende de quanto que você quer arriscar.
É claro que quanto mais você opera, mais você fica exposto, né? Então a ideia disso é que você trabalhe cada vez menos. Eu tenho pessoas que começam o pregão 9 horas, quando é 9h10, 9h15 já bateu a meta, já ganhou R$ 2.000, 5.000 e aí só volta no outro dia. Entendeu? Então, assim, eu tenho aproximadamente 1 ano e meio mais ou menos que eu estou estudando esse mercado. Agora que eu vim atingir um pouco mais de consistência, eu vim identificar técnicas, eu fiz bastante cursos, né? E dentro do conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo fazer operações que sejam técnicas e que podem proporcionar lucros, né? Hoje, por exemplo, ó, dentro do meu operacional, vou abrir aqui o relatório de performance, ó, e aí você tem que ter estômago para isso, né? Eu cheguei a perder hoje, ao longo do dia, R$ 928, esse que está vermelho aqui, ó. Então, imagina você perder R$ 930 em 2 horas. Entendeu? Aí eu me concentrei e aí eu fiz uma operação vencedora, onde eu consegui um ganho de R$ 1.104, que me proporcionou recuperar o prejuízo e ainda ganhar R$ 200. Aí quando foi aqui eu parei, falei assim, pra mim R$ 200 hoje está o suficiente. Entendeu? Por que que eu falo isso? Porque teve situações onde eu já cheguei a perder muito mais. E aí essas situações onde você perde o dinheiro é que você começa a aprender mesmo. Você fala, opa, peraí, vou dar valor ao meu dinheiro, não preciso ficar entrando tanto, não preciso ficar entrando em operações que não tem muito sentido, entendeu? Então, dentro disso, ó, você consegue estipular o teu ganho. Tem pessoas que ganham, eles estipulam R$ 500 de ganho por dia, R$ 200 de ganho por dia. Aqui, se você começar com um contrato, você pode ganhar facilmente R$ 50 por dia, R$ 200 por dia. Na verdade, 200 não, R$ 100 por dia, vamos imaginar. Entendeu? Então, dentro disso aqui, eu não sei se eu consigo colocar um replay aqui mais uma vez, porque tá dando problema aqui. Vou tentar colocar sexta-feira. Aí você estipula um ganho. Eu acredito que poucas pessoas que estão aqui já ouviram falar desse tipo de investimento. Na verdade, não é um investimento, porque o investimento é considerado quando você, por exemplo, avalia uma empresa, avalia o cenário, avalia os papéis, fala assim, aqui é uma boa empresa para eu poder investir, aqui meu dinheiro vai girar. Aqui não, aqui você é mais um especulador do mercado financeiro. Com base em análise técnica, você pode identificar uma possível alta e uma possível baixa e lucrar com isso, entendeu? Então o grande diferencial é esse. Só que os ganhos que você pode ter com isso aqui, eles são surreais, entendeu? Conheço pessoas que ganham 100 mil no dia, 90 mil no dia. Qual a profissão que chega a pagar isso no dia? Qual a profissão? Não tem. É claro que assim, para que você possa ganhar um valor desse, você tem que ter mais capital, entendeu? Mas se tratando de investimentos, acredito que você começando com R$ 500 para você poder ir aprendendo, e aí tem que ser um dinheiro que você vai falar assim, ó, esse dinheiro aqui é como se fosse a mensalidade de uma faculdade, é um dinheiro que eu posso perder, entendeu? Que na verdade você não perde, você investe. Então você pode começar, por exemplo, com R$ 500, com R$ 1.000, com R$ 200 e ir treinando ali na conta até você pegar uma consistência. Quando você tiver com consistência, você pode ir adicionando mais dinheiro, entendeu? E aí começar a ganhar também. Eu não indico, por exemplo, começar com muito dinheiro, porque as chances de você perder tudo é muito grande. Então, o principal inimigo também é a ganância, você ser ganancioso. Você vê que você pode ganhar R$ 1.000 em questões de segundo. Aí a galera, pô, mas eu posso perder 1.000 também? Às vezes não, entendeu? Então você sempre, antes de entrar em qualquer operação, você tem que falar assim, cara, eu posso perder esse dinheiro? De repente esse dinheiro aqui vai desinteirar meu aluguel? Vai desinteirar a parcela do meu carro? E aí, se eu perder esse dinheiro, como é que faz? Então tem que ser um dinheiro que você está disposto a perder ele, porque isso de certa forma te tira um peso ali, né? Você fala assim, opa, peraí, perdi, tudo bem, amanhã é um outro dia, né? É muito bom. Oi, pode falar.
Exatamente. Exatamente, é porque a pessoa ela fica traumatizada, né? Ela fala, meu Deus, como que eu perco 50 mil em questões de horas? Mas aí foi falta de controle emocional, que eu bato na tecla mais uma vez, que a pessoa não conseguiu controlar o emocional, não aceitou a perca naquele dia. Você tem que ter um limite de perca. Então, pô, eu posso perder R$ 1.000 no dia. Perder os R$ 1.000, acabou, volta no outro dia, amanhã é outro dia. É difícil você aceitar a perca, é difícil você falar assim, caramba, pô, perdi R$ 500, cara. R$ 500 eu tenho que trabalhar tantos dias para poder recuperar esse dinheiro e tal. Mas faz parte do jogo. Se você não aprender a perder, você não vai aprender a ganhar. Essa é a realidade aqui dentro, entendeu? É, exatamente. Porque você só perde dinheiro se você operar. Se você não operar, você não perde dinheiro. Né? Mas também não ganha. É um risco que você corre, mas é um risco mensurável. Você pode medir esse risco. Você pode, de repente, falar assim, pô, você pode estabelecer um ganho de 100 e uma perca de 100. Então, falar assim, pô, hoje eu posso perder R$ 100, mas eu posso ganhar R$ 100. Amanhã 200, posso perder 200, posso ganhar 200. Então isso varia muito dentro desse cenário, entendeu? Acho que acabou carregando aqui, ó. Vou tentar colocar mais um replay para vocês verem aqui, ó. Olha, eu estou entrando aqui sem nenhuma análise técnica. Vamos imaginar que eu compro aqui um contrato. Comprei um contrato. Então percebe que está variando R$ 1 aqui, ó. 2 negativo. Vou aumentar um pouquinho mais a velocidade. Ó, tô perdendo já 16, R$ 15, ó, com um contrato. R$ 24, R$ 30. Aí a galera, pô, mas aí você estabelece uma perca, ó. Pô, eu posso perder 40? Então coloca aqui, ó. Se ele descer até aqui, eu perco, ó. Botei a perca bem aqui, ó. Aqui é o meu stop. Pronto, perdi R$ 34. Esse é o meu stop. Ó, a gente perdeu R$ 34 em questões de 10 minutos, porque eu coloquei para avançar mais rápido. Pô, perdi R$ 34, mas eu posso perder mais? Então você vai e arrisca mais. Mas claro, com critérios, entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu faça... Não está carregando direito. Imaginar que eu faça uma compra aqui. Se ele subir... Aqui é aquilo que você falou um pouco antes aí, né, Paulo? A questão da prática, né? Então você tem que praticar exatamente. Entendeu? Pera aí, só um instante. Então, dentro desse cenário aí, ó, porque assim, ó, essa ferramenta de vez em quando ela apresenta alguns problemas. Você vê que nem mexe mais, ó. Aqui se eu tentar pausar, pausou, mas não volta mais. Não, operando ela nunca trava. Trava porque tá simulando, entendeu? Às vezes pode ser a questão da minha internet que tá um pouco lenta. Entendeu? Mas é basicamente isso. Por exemplo, eu não sei se eu consigo comprar aqui. Pera aí, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá conseguindo ver a tela compartilhada? Não, né? Beleza. Ó, vou tentar comprar aqui, por exemplo, 10 lotes. Comprei aqui, ó. Se ele subir, a gente ganha. Aí eu posso estabelecer meu ganho aqui, ó. Aí eu quero ganhar R$ 200. Então, se ele subir até aqui, a gente ganha R$ 200. Se ele descer, aí você estipula quanto que você pode perder. Por exemplo, ó, vou perder aqui R$ 400. Tem, aí você vem aqui e cancelar, ó, pronto, acabou. Você cancela na hora, entendeu? Ah, eu tô acreditando que vai descer ainda. Meto outra venda aqui, ó. Se ele descer, a gente ganha. Se ele subir,
a gente perde, ó. Então a gente está perdendo dinheiro aqui, ó. Então vocês podem ver, ó, que questão de... Vou cancelar. Questão de tipo 20 minutos a gente perdeu R$ 388. Será se você tem estômago de repente para poder perder esse valor? Isso com 10 contratos. Você pode operar com 1. Pode operar até com 100 se você quiser, ó, por exemplo. Vou entrar com 100 aqui, ó. Aí o ganho e a perca ela é muito mais rápido, ó. Tanto que você pode ver que eu entrei com 100 ali, ó. A variação do preço aqui, ó. Ó lá, ó. Vou estabelecer, por exemplo, tipo 2.000 de ganho aqui, ó. Se ele chegar até aqui, a gente ganha R$ 2.000. Ó, 900, 1.000. Vamos encerrar aqui a posição com R$ 740. Então a gente acabou de ganhar os 300 e pouco que a gente tinha perdido, mais R$ 742. Então a gente ganhou aí, em questão de 6 segundos, quase R$ 1.000. Poderia perder também. Que é o de renda variável. Então, essa da renda fixa eu não trabalho com ela ainda, porque o meu principal objetivo hoje é alavancar dinheiro, é fazer um grande capital. Então, eu corro o risco aqui, só que o meu risco ele é calculado. Entendeu? E aí dentro disso, é igual a poupança, só que o rendimento é bem baixo, né? Você vê que em questões de minutos aqui a gente consegue de repente fazer 10% do teu capital. Enquanto que no ano em renda fixa você ganha 10%. Só que aqui tem um risco de você perder. Na poupança não. Ou no tesouro direto, que seja. Aí vale a pena? Não sei. Aí vai depender do teu do tipo de investimento que você quer fazer. Entendeu? Beleza. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar e tudo. Exatamente. Você seleciona uma das corretoras que eu falei no slide aqui anterior. Você seleciona uma dessas corretoras aqui, faz o cadastro. Depois do cadastro realizado, você envia o dinheiro para a corretora, entendeu? Eu vou mandar daqui a pouco lá no grupo um material que vocês podem ir estudando, se tiver interesse, material gratuito. São vídeos que foram selecionados no YouTube para que vocês possam aprender de maneira gratuita, entendeu? A fazer o cadastro na corretora, a poder fazer o download do programa, aprender mais tecnicamente como que funciona isso com profissionais. E aí depois, se sentir a necessidade de algo mais profissional, fala assim, Rodolfo, eu quero me profissionalizar, eu quero viver disso aqui porque é algo que eu me identifiquei. Aí vocês podem me procurar porque eu estou montando no próximo mês uma turma, né, onde eu vou explicar passo a passo, tecnicamente, como que vocês podem fazer essas operações dentro do mercado financeiro e evitar prejuízo e evitar também passar por tudo aquilo que eu passei, né? Eu tenho alguns cursos já dentro do meu portfólio, fiz em torno de 4 a 5 cursos, alguns deles com traders brasileiros, mas que moram nos Estados Unidos, que já estão há um tempo sendo consistente, aprendi muita coisa, e isso eu posso passar para vocês tranquilamente. Mas aí eu volto a frisar a questão de que se vocês... Isso aqui na verdade é uma nova profissão. É uma nova profissão. E aí vocês têm que se dedicar tanto quanto a outra. É como a gente costuma dizer que é como se fosse uma faculdade. Só que a diferença é que aqui depende só de você. Entendeu? Não depende de professor. Na verdade depende do professor, mas não depende do mercado externo, né? Porque de repente você pode fazer uma faculdade e aí não tirar nenhum proveito dentro do mercado. E aí você acaba fazendo um investimento sem utilização. Isso aqui, se você se dedicar, estudar, batalhar, treinar, em torno de 6 meses já consegue fazer alguma coisa. 6 meses, 3 meses. Depende muito do teu grau de esforço, do teu grau de conhecimento. Entendeu?
Exatamente. Dentro do material que eu vou enviar, tem algumas aulas que vocês já podem ir vendo. E aí, com base nisso, já começar a testar no simulador, entendeu? Nas horas vagas. Pode ser à noite, pode ser de dia, não tem problema algum. Mas é bom que já vai sentir no mercado, entendeu? Beleza? Então é isso, pessoal. Olha só, há uns 2 anos, acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu paguei cerca de R$ 2.000. Oi? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Melhorou mais agora? Então, olha só, o que acontece? Há pouco mais de 1 ano e meio atrás eu paguei cerca de R$ 1.500 ali para poder saber que existia isso aqui. E é algo que poucas pessoas hoje conhecem, entendeu? Nós costumamos aí ver que existem... Se você falar assim, fulano de tal, o que você é? Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Mas dificilmente você vai perguntar a profissão de alguém e vai falar assim, eu sou trader. Eu faço operações na bolsa de valores. Porque o brasileiro ele pensa que precisa de muito dinheiro para poder começar. E eu pensava isso no começo. Só que com o tempo eu fui desmistificando isso aí e fui identificando esse tipo de investimento aqui. Eu vou ser sincero, ele é um dos mais perigosos que tem, mas também é um dos que podem proporcionar mais ganhos. É através disso aqui que você pode ganhar milhares de reais em questões de minutos, dias, e aí realizar de repente um sonho da casa própria, um sonho do carro próprio. Mas é claro que você tem que ter disciplina, você tem que se esforçar. E não depende de ninguém, não precisa de avaliação, não precisa de mais ninguém, entendeu? Vou mandar para vocês aí no grupo, tá bom? Beleza. Então acredito que é só isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que eu vou encerrar aí por aqui então. Beleza, show de bola. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida vocês podem chamar lá no chat, tá bom? Valeu, boa noite.